Livro de Êxodo, capítulo 17, do verso 8 ao verso 15. Bom é estarmos com o povo de Deus, louvando e adorando ao nome do Senhor Jesus. Todos localizaram? Quem não localizou, a gente espera mais um pouquinho. Livro de Êxodo, capítulo 17, do verso 8 ao verso 15, diz assim a Santa Escritura: Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim, pelo que disse Moisés a Josué: Escolhe-nos homens e sai, e peleja contra Amaleque. Amanhã eu estarei no cume do outeiro, e a vara de Deus estará na minha mão. E fez Josué como Moisés lhe dissera, pelejando contra Amaleque. Mas Moisés, Arão e Hur subiram ao cume do monteiro. E acontecia que quando Moisés levantava a sua mão, Israel prevalecia, mas quando ele abaixava a sua mão, Amaleque prevalecia. Porém as mãos de Moisés eram pesadas, e por isso tomaram uma pedra e a puseram debaixo dele, para sentar-se sobre ela. Arão e Hur sustentaram as suas mãos, um de um lado e outro do outro. Assim ficaram as suas mãos firmes, até que o sol se pôs. 13. E assim Josué desfez a Amaleque e ao seu povo a fio de espada. Então disse o Senhor a Moisés: Escreve isto para memória num livro, e relata-os aos ouvidos de Josué, que eu totalmente hei de riscar a memória de Amaleque de debaixo dos céus. E Moisés edificou um altar, e chamou o seu nome: O Senhor é a minha bandeira. E disse: Porquanto jurou o Senhor, haverá guerra do Senhor contra Amaleque, de geração em geração. Pode se assentar dando glória a Deus. Mantenhamos a nossa Bíblia aberta. Nessa noite, a qual nós estamos em nosso culto de doutrina, culto de ensinamento, eu trago aos irmãos um texto que é muito conhecido. Nós estamos lendo o capítulo 17 de Êxodo. Os capítulos anteriores nos mostram que o povo deixou o Egito. O povo sai do Egito após aproximadamente 430 anos de cativeiro. Eles são escravos no Egito, e após alcançar a sua libertação, eles estão passando pelo deserto. E os textos anteriores, se você ler com paciência o capítulo 16 e até mesmo o capítulo 17, você vai perceber que o povo está reclamando e murmurando contra Deus e contra Moisés. Eles até mesmo chegam a dizer: Moisés, não havia sepultura para nós no deserto, não havia sepultura para nós no Egito. E eles até mesmo dizem: era melhor ficar no Egito, onde havia carne, onde havia legumes para nós comermos, e agora nós estamos aqui no deserto, a ponto de morrer de fome e a ponto de morrer de sede. Então os capítulos anteriores do capítulo 17 mostram que o povo está insatisfeito no meio do deserto. O povo saiu do Egito, o povo foi liberto, agora não é mais escravo, mas ainda assim continua reclamando e murmurando contra Deus e contra Moisés, porque eles não têm carne para comer e eles não têm água para beber. No capítulo 16, você vai ler com paciência em casa, você vai perceber que Deus manda codornizes, e após mandar codornizes, Deus também manda maná, para o povo se alimentar, para o povo se saciar e para o povo se satisfazer. Logo, ninguém morreu de fome no deserto. No capítulo 17, nós começamos o capítulo 17 do verso 1 ao verso 7, a respeito daquele acontecimento que aconteceu em Meribá, onde o povo tem sede, onde o povo quer beber, e obviamente quem está no deserto, que é quente, andou durante todo o dia, está cansado, quer beber água. Então o povo questiona Moisés. Moisés clama e suplica a Deus, e Deus envia e faz com que a água brote da rocha. Até então, tranquilo. Até então, tudo bem. Acontecem os episódios, acontecem os eventos negativos, mas o povo de Israel está vivendo, está tendo uma rotina normal. Até então eles não tinham tido nenhum conflito, até então eles não têm tido nenhuma guerra, até então eles não têm tido qualquer tipo de problema com os povos do deserto e até mesmo os povos ao redor. Você vai perceber que eles não tinham tido qualquer tipo de confronto, qualquer tipo de acontecimento, qualquer tipo de briga. Eles estavam vivendo o seu caminho, estavam tomando a sua rota normalmente. Mas no versículo de número 8, ao qual nós lemos, o texto diz: Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Primeiro ponto que nós vamos tomar nessa noite: quem é Amaleque? O que Amaleque veio fazer contra Israel? O primeiro tópico, nós temos que entender que
Amaleque veio voluntariamente. Você não vê nos capítulos anteriores que Israel foi provocar Amaleque. Você não vê nos capítulos anteriores que Amaleque foi insultado, ofendido, ou até mesmo que Israel fez algo contra Amaleque ou contra os amalequitas. De uma forma inexplicável, Amaleque se levanta contra o povo de Israel e Amaleque se torna como um inimigo para aquela nação. Na versão NAA, Nova Almeida Atualizada, o verso 8 consta assim: os amalequitas vieram a atacar Israel em Refidim. Logo, no versículo 8 fica claro que Israel não provocou os amalequitas, Israel estava vivendo a vida dele. Ok. Quem eram os amalequitas? Os amalequitas eram os descendentes de Amaleque. Amaleque é o neto de Esaú, é o neto de Edom. Se os irmãos pararem para lembrar, os irmãos vão se recordar que haviam dois filhos, Jacó e Esaú. Esaú toma más atitudes, se casa com mulheres que eram ímpias, Esaú se une com pessoas que eram ímpias, Esaú se une com um povo que não agrada a Deus, e dessa união maligna, dessa união com pessoas que não temem a Deus, e para desagradar a Deus, surge quem? Amaleque. Então Amaleque vem de uma linhagem, Amaleque vem de uma descendência de homens maus, que fazem o mal, que não querem a Deus, que não temem a Deus, e que se unem para fazer o mal. Então vamos recapitular. O povo estava vivendo a vida dele, o povo de Israel estava caminhando em direção a Canaã, o povo de Israel não provocou a briga, e do nada, o povo de Amaleque, os amalequitas, se insurgem, se levantam contra Israel. Quem são os amalequitas? Aqueles que querem fazer o mal, aqueles que são descendentes de Esaú, os descendentes dos edomitas. E esses se tornam os inimigos do povo de Deus. Eu vou pedir para a Emily ler para nós Juízes, capítulo número 3, verso 13. A Emily vai ler para nós Juízes capítulo 3, verso 13, e a irmã Elisângela vai ler para nós Juízes 6:33. A Emily vai ler Juízes 3:13 e a irmã Elisângela vai ler Juízes 6:33, para entender o porquê que esse povo se levantou contra Israel. Quando nós lemos o Antigo Testamento, você vai perceber, eu vou perceber, e nós vamos perceber que tanto os amalequitas quanto os midianitas se tornaram os maiores inimigos de Israel. Aonde Israel estava, eles se consideravam como inimigos. Emily, leia para nós Juízes 3:13. E ajuntou consigo os filhos de Amon e os amalequitas, e foi, e feriu a Israel, e tomaram a cidade de Palmeiras. Muito obrigado. Então você percebe que eles sempre estavam atacando e pelejando contra Israel. Isso aqui não foi um episódio único. Isso aqui é algo que acontecia com frequência. Agora a irmã Elisângela vai ler para nós Juízes 6:33. Todos os midianitas, amalequitas e os filhos do Oriente se ajuntaram, passaram e acamparam no vale de Jezreel. Louvado seja Deus, muito obrigado. Então nós entendemos e aprendemos que os amalequitas são inimigo de Israel, são inimigo do povo de Deus. E aí alguém pode perguntar, tudo bem, irmão Felipe, mas o que nós aprendemos com esse texto? O que nós aprendemos nesse texto é que, infelizmente, ataques contra nós virão. Infelizmente, ataques contra o povo de Deus surgirão. Você não vai procurar, eu não vou procurar, nós não vamos ofender ninguém, nós não vamos atacar ninguém, nós não vamos desmerecer ninguém, nós não vamos ser uma ofensa para ninguém, mas esses ataques virão contra nós. E quando eu digo que esses ataques virão contra nós, não é porque uma vizinha vai ofender você, ou até mesmo um colega de trabalho vai ter alguma coisa contra você, mas que na parte espiritual, no reino espiritual, nós temos que estar atentos para esse ataque. Leia para nós, irmã Gorete, 1 Pedro 5:8. 1 Pedro 5:8. Nós estamos, como muitas vezes, vivendo a nossa vida, pagando os nossos impostos, vindo à igreja, trabalhando, cuidando dos nossos filhos, cuidando da nossa casa, e do nada, literalmente, o inimigo, o inferno, as potestades e as hostes se levantarão contra nós, da mesma forma como aconteceu com o povo no deserto. E qual é a nossa postura? Irmã Gorete vai ler para nós, 1 Pedro 5:8. Sede sóbrios e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Muito obrigado.
Então a nossa postura é a mesma postura de Israel. Nós fomos libertos do Egito, agora nós não somos mais refém da bebida, do pecado, do diabo, do inferno, e nós estamos no deserto. Esta terra a qual nós estamos é o nosso deserto, indo para a nossa Canaã celestial, que é a Jerusalém de Deus, onde nós entraremos e moraremos para sempre com Deus. Porém, nós temos que estar atentos, porque em um piscar de olhos, enquanto voltamos para casa, enquanto estamos indo trabalhar, enquanto estamos fazendo qualquer outra coisa, o inimigo pode se levantar. Eu não estou dizendo que ele vai se levantar agora, nesse exato segundo, mas ele pode se levantar. E nós, como igreja, temos que estar atentos. Nós, como igreja, temos que estar como este povo estava, preparado para toda e qualquer guerra, toda e qualquer hoste ou potestade espiritual. Por qual motivo? Aí você vai se perguntar, irmão Felipe, eu já entendi. O povo sai do Egito, eu já entendi que agora o povo está diante de uma guerra, eu já entendi que o povo não provocou, eu já entendi que os amalequitas são pessoas más. Mas por qual motivo os amalequitas se levantam contra Israel? Por esse motivo, porque Israel é Israel. Israel não tinha algo para ser melhor ou ser superior aos amalequitas. Israel não saía por aí com uma placa dizendo eu sou melhor do que você, ou até mesmo atacando e ofendendo verbalmente os amalequitas. Então por qual motivo os amalequitas se opõem a Israel? Porque Israel é Israel. Os amalequitas vêm da linhagem má, eles fazem o mal. E Israel vem da linhagem piedosa, fervorosa, pura. Eles vêm da linhagem de Jacó, que se arrepende, se humilha diante de Deus. E por essa natureza, pela sua essência, os amalequitas sempre se opõem e se contrariam ao povo de Israel. Se nós fôssemos fazer uma analogia, se nós fôssemos comparar hoje os amalequitas com alguém do nosso século, os amalequitas seriam quem? O reino das trevas. E se nós fôssemos comparar Israel com alguém, eu e você seremos e devemos ser o reino da luz, que simboliza a igreja. Então, eu não sei se você sabe, eu não sei se alguém te falou, mas infelizmente, o inimigo te odeia, irmã Cláudia. O inimigo me odeia, o inimigo nos odeia, e ele sempre estará bramando como um leão ao nosso derredor para nos atacar. Muitas vezes alguns irmãos pensam, não, mas eu sou só crente, eu não faço mal nenhum para o inimigo. O fato de você ser crente já te constitui uma ameaça para o inferno. Não é o inferno que é uma ameaça para você, você que é uma ameaça para o inferno. Então, nós estamos peregrinando, eu estou falando sério, irmãos, nós estamos vivendo a nossa vida, pagando os nossos impostos, estamos vivendo uma vida santa, piedosa, sem arrumar problema com ninguém, mas o inimigo quer nos matar, o inimigo não nos suporta. Irmã Marlene, você consegue ler para nós João capítulo 15, 18 e 19? João capítulo 15, 18 e 19. Nós iremos entender o porquê que o inimigo nos odeia. Não é porque você canta, não é porque eu prego ou estou pregando. O motivo pelo qual o mundo nos odeia, a irmã Marlene vai ler para nós. Evangelho de São João, capítulo 15, verso 18 e verso 19. Evangelho de São João, capítulo 15, verso 18 e verso 19. Então, os amalequitas odeiam Israel. O reino das trevas nos odeia. A irmã Marlene vai ler para nós. Eu sou a videira verdadeira. 18. Evangelho de João 15, capítulo 15, o verso 18 e o verso 19. Se o mundo pode aborrecer, saber que viver porque a vós aborrecer a mim. 19 também? 19 também. Se vós escuteis o mundo amaria o que era seu, mas porque não fui reunido, antes eu vós escolhi o mundo, pois isso é quem o mundo vós aborrecereis. Muito obrigado. Deus abençoe. Então, existem algumas traduções que dizem que o mundo vos aborrece. Algumas traduções dizem que o mundo vos odeia. E é isso que o mundo tem por nós. Então, quando você está vindo para a igreja, quando nós estamos vindo para a igreja, ou quando nós estamos na nossa vida comum, não precisa nem estar com terno, não precisa nem estar com a Bíblia embaixo do braço, o mundo te odeia. Nós temos a falsa ideia de achar que o mundo odeia os itinerantes.
Nós temos a falsa ideia de achar que o mundo odeia os missionários, mas o mundo te odeia. O mundo me odeia. Nós não podemos achar que esse mundo, esse local, é onde nós podemos ficar tranquilos. Nós temos que estar atentos ao ambiente em que nós estamos. Então, da mesma forma como os amalequitas estavam buscando uma oportunidade para destruir Israel, o mundo está buscando uma oportunidade para te destruir. Então, isso é o motivo que nos leva a ter uma vida cristã séria e comprometida. Porque quando alguém entra em uma guerra, ela não entra brincando. Quando alguém entra em uma guerra, ele não entra sem prestar atenção. Se os irmãos já viram filmes de guerra, ou até mesmo séries de guerra, os irmãos percebem que mesmo que o soldado esteja de capacete, esteja armado, ele esteja de colete, ele não fica fora da trincheira, ele fica na trincheira. Ele não fica aí olhando para o alto, achando que qualquer coisa, ele fica atento. Então, da mesma forma como aquele povo deveria estar atento, nós devemos estar atentos. O que isso significa para nós? Irmão Felipe, eu já entendi. O que isso significa para nós? É que não existe uma terceira via. Não há como nós pensarmos, irmão Hélio, assim, não, eu vou ficar nessa parte da igreja que ninguém vai mexer comigo. Não. O fato de você ser crente, o inimigo já vai querer mexer com você. Não, eu vou deixar só o presbítero Aldemar, pastor Mário lá, irmão Felipe, pastor Silas lá, que eles vão aguentar o ataque. Não, irmão, o ataque vai vir contra você também. Então nós temos que estar atentos que cada um de nós, seja um crente mais simples ou um crente mais estudado, seja um crente que acabou de se converter, como alguém que já tem 40 anos de crente, todos os dias nós seremos atacados pelo inferno. Eu não estou dizendo que você vai ser dominado pelo inferno, mas eu estou dizendo que o inimigo vai tentar te atacar, o inimigo vai tentar te matar. Então por isso que nós não podemos dar vazão para a carne, por isso nós não podemos achar, é só uma besteirinha, não tem problema. Tem problema sim, e o problema é grande, porque o inimigo vai tentar contra tudo e contra todos, contra quem toca e contra quem não toca, contra quem canta e contra quem não canta, contra quem dizima e contra quem não dizima, contra quem é batizado do Espírito Santo e contra quem não é batizado. As pessoas acham, eu não vou querer cargo, eu não vou querer função, porque senão o inimigo vai se levantar. Não, irmão, no dia que você levantou a mão, o inimigo já se levantou. Irmão Felipe, eu não vou nem cantar, ele já vai se levantar contra você. Nós não podemos achar que existe neutralidade. Ou nós estamos no exército dos amalequitas, no exército das trevas, ou nós estamos no exército de Israel, no exército de Deus. Eu quero acreditar que todo mundo aqui está no exército de Israel. Então, se você está sendo atacado pelo exército dos amalequitas, é porque você está fazendo parte do exército de Israel. Se não está sofrendo ataque do amalequita, é como foi pregado aqui em Atos capítulo 15, o pastor pregou aqui domingo. Nós seremos sempre atacados, nós seremos sempre oportunados e o inimigo se levantará contra nós, porque nós estamos, como diz Neemias, fazendo uma grande obra e não podemos parar. Então você e eu, nós temos que ter essa consciência de que nós estamos em uma batalha ferrenha. Mas irmão Felipe, eu já estou no deserto e ainda vou enfrentar a batalha? Infelizmente. Já é difícil passar pelo deserto e ainda enfrentar a batalha, não é, irmã Cristiane? Aí as coisas pioram. Mas sabe que você está indo para Jerusalém, glória a Deus por isso. Qual outra lição que nós temos que entender desse texto? É que contra os amalequitas, todos pelejam. Você vai ler no verso de número 9, que Moisés fala com Josué e diz, Moisés, você vai pelejar na terra, e eu vou pelejar no alto. O que isso significa? Que tanto Moisés quanto Josué, os dois, representam duas classes, representam dois tipos de crente. Qual deles é mais importante, qual deles é mais valioso? Os dois. Há alguns que pensam, não, Josué está guerreando embaixo, Josué vai trazer a vitória. Não. Alguns que pensam, não, Moisés está guerreando em cima, ele está intercedendo pelo povo, ele está com as mãos levantadas, então Josué é mais importante. Não, os dois são importantes. Nós temos que ter a convicção e a concepção de que nós somos igreja e que nós estamos guerreando. Então para nós, nessa batalha hoje, isso aqui é uma batalha, isso aqui é um culto, irmãos. Culto é batalha. Enquanto eu estou pregando, o irmão Lademar, o presbítero Lademar está guerreando. Enquanto eu estou pregando, estou guerreando aqui. A irmã Gorete está orando e ela está guerreando. Então todos nós guerreamos. Irmão Felipe, eu não tive oportunidade no culto, mas está guerreando. Irmão Felipe, eu não fui chamado para louvar os hinos da harpa, mas está guerreando. Então nós temos que ter a convicção e o entendimento, Emily, de que quando nós pisamos aqui, de que quando nós estamos em uma guerra espiritual. E mesmo que eu não pegue o microfone, mesmo que eu não tenha chance ou oportunidade, nós estamos em guerra. Então, para que essa batalha contra o pecado, contra o mundo, contra as hostes espirituais tenha sucesso, eu guerreio daqui, tu guerreia de lá, ele guerreia de lá, e nós juntos guerreamos contra o inferno. Não existe essa ideia, eu vou deixar para outro guerrear, não.
você vai guerrear comigo. Deus já colocou uma espada na sua mão. Ah, não, eu não vou querer cargo esse ano. Não, esse ano eu não vou querer fazer a obra. Não, irmão, você já está fazendo já. Já está fazendo. Não, eu não quero me envolver com nada da igreja, eu não quero tocar, não quero reger, não quero... Não, irmão, você já está guerreando. Você está aqui para guerrear. E para que a vitória seja dada ao povo de Deus, você tem que fazer a sua parte, eu tenho que fazer a minha. Irmão Felipe, eu não sei cantar muito bem. Cante desafinado. Irmão Felipe, eu não sei todos os versículos da Bíblia. Leia em voz alta. Irmão Felipe, eu não entendo muito. Vai na sua força. O que importa é que todos batalhem. Nós não podemos transferir responsabilidade. Se Moisés pegasse e falasse assim, vai lá Josué, vou ficar aqui olhando para você, ele guerreava e vencia? Se Josué pegasse e falasse assim, ó Moisés, faz a sua parte aí em cima que eu fico aqui embaixo só olhando, eles venciam? Então, para que uma igreja vença, para que Israel vença, para que nós vençamos, é importante que eu batalhe, você batalhe, nós batalhemos, a igreja batalhe. Nós não podemos chegar na igreja e achar que só um pode batalhar. Não, quer saber, eu vou deixar com a irmã Lourdinha. Coitada, vai sobrecarregar. Se eu deixar nas costas da irmã Lourdinha, ela tem capacidade? Tem. Ela tem graça? Tem. Mas sabe o que vai acontecer? Ela vai ficar sobrecarregada. Ela vai ficar cansada. Ela vai ficar fadigada. É importante que todos nós tomemos nossa posição. Talvez alguém aqui seja soldado. Talvez aqui alguém seja general. Talvez aqui alguém seja tenente. Talvez aqui alguém seja o taifeiro. Mas cada um vai guerrear. E nós temos a falsa ideia de achar que só quem está aqui em cima dessa tribuna é alguma coisa. Quem está embaixo também é. Se Moisés guerreasse só por ele, ele seria fracassado. Por que o povo obteve vitória? Porque os dois lutaram no mesmo propósito. É necessário que a igreja guerreie pelo mesmo propósito. A igreja tem que pelejar e batalhar pelo mesmo propósito. Nós não podemos, eu vou para a direita, você para a esquerda. Não, irmão, nós vamos para a mesma direção. Repito, irmãos, todos na igreja pelejam. Irmão Felipe, até a Emily também. Ah, irmão Felipe, a irmã Ivete que não se batizou, ela guerreia também. Irmão Felipe, aquele que só vem de terça, guerreia também. Todos nós aqui pelejamos. Esse exército é o único que não tem excesso de contingente. Se você trouxer, você não vai ficar com reservista, você vai ser fichado. A única, eu friso, a única força armada que aceita todo mundo é a igreja. Pode vir gago, pode vir cego, pode vir cadeirante. Cada um de vocês tem valor para nós. E quando eu digo isso, não estou falando porque eu estou de olho no seu dízimo, porque eu estou de olho em você me obedecer, é porque se você não guerrear, eu fracasso. Nós temos que ter a convicção e a certeza de que nós não estamos aqui para ouvir alguém cantar. Nós não estamos aqui para ouvir alguém pregar. Nós estamos aqui para adorar a Deus, e o culto a Deus é uma guerra. Então, quando a irmã Cristiane louva a Deus, eu posso não pegar no microfone, mas eu estou aqui guerreando. Deus, usa a tua serva. Senhor, usa a tua filha. Usa a boca dela, sê com ela, faz dela uma tocha, faz dela um farol. Aí quando eu estou aqui, e o irmão está recolhendo as ofertas, Senhor, abençoa o teu servo, abençoa o ministério dele, abençoa a família dele, eu estou guerreando por ele. Então é importante que nós tenhamos essa convicção. Nós não estamos aqui para ver um culto, nós estamos aqui para guerrear e participar de um culto. Nós não vemos o culto, nós prestamos o culto. Nós como igreja não estamos passeando no mundo, nós estamos em guerra no mundo. Então, da mesma forma como Moisés teve a convicção e a certeza do que ele tinha que fazer, era daquela hora, Josué teve importância de saber que aquilo que ele tinha que fazer era naquela hora. Não era ontem, não era amanhã. Ah, não, eu vou fazer quando eu conseguir. Não, irmão, você tem que fazer agora. Não, é porque é difícil, e vai ser difícil mesmo, por isso que o nome é guerra. Se nós formos esperar para dar certo para fazer, nós nunca faremos. Não, é porque eu não conheço muito. Faz a sua pouca força, irmão. Eu prefiro um crente limitado que faz do que um crente sabedor que não faz. Deus prefere alguém simples. A parábola diz que ele foi de manhã chamar os trabalhadores, foi ao meio-dia, foi às 3 horas da tarde, foi às 5 horas da tarde, e o texto diz que às 5 horas da tarde ele foi na praça, e os que estavam lá não queriam trabalhar, mas ele pagou e eles foram. Então às vezes é melhor alguém que vem no final da tarde, que só tem mais um pouquinho de vida para viver, mas serve a Deus, do que alguém que não faz, irmão. Você é importante para essa obra. A irmã Maria Luísa é importante, a irmã Verinha é importante, a irmã Jovelina é importante. Todos nós aqui temos a nossa importância nessa batalha. Se Davi não fosse levar pão e queijo para os seus irmãos na guerra, ele não teria visto a ofensa e a afronta do maligno. Se ele não tivesse visto a ofensa e a afronta do inimigo, ele não tinha lutado contra Davi, contra Golias, e Golias não tinha sido envergonhado, e o povo de Deus não teria sido vencedor. Então, mesmo que você venha
com 5 pães e 2 peixinhos, com pão e queijo. Vem, porque a sua participação é importante. Glória a Deus. Para nós não há, eu vou dar oportunidade só para ele. Para a importância da igreja, é só ela que sabe louvar. Não, irmão. Pode vir desafinado, sendo puro em essência de Deus, Deus vai receber. Ah, irmão Felipe, eu não sei cantar esse hino. Canta do jeito que você sabe, irmão. Ah, irmão Felipe, eu toquei com a Bíblia, eu só sei Salmo 23, lê Salmo 23. Ah, irmão Felipe, mas o meu vizinho é assim. Ore por ele. Se você não tem coragem de pregar para ele, mas pelo menos ore. Nós estamos em uma guerra, irmãos. Os amalequitas estão vindo contra nós. E eu posso ter certeza, se eu quero brigar, eu vou brigar porque eu não gosto deles. A amalequita não gosta de mim, eu não gosto deles. Deu certo. Se tem alguém que não gosta de demônios, sou eu. E eu vou para cima deles, eu quero que vocês vão comigo. Porque assim nós venceremos. Assim Deus vai libertar, assim Deus vai operar, e assim milagres acontecerão. Irmão Felipe, mas e agora? E o que eu faço? O versículo de número 12 diz que Arão e Hur sustentaram as mãos de Moisés. Logo, Arão e Hur puderam contribuir. Entenda bem nessa noite. Arão não fez o que Moisés tinha que fazer. Hur não fez o que Moisés tinha que fazer. Moisés não fez o que Arão tinha que fazer ou o que Josué tinha que fazer. O que você tem que fazer, você tem que fazer. O que eu tenho que fazer, eu vou fazer. Se o presbítero Aldemar tem uma ocupação, ele vai fazer. Se a irmã Lili tem uma ocupação, ela vai fazer. Mas significa que eu vou ficar de braços cruzados? Não, eu vou ajudar. Se talvez a irmã Cristiane tiver uma responsabilidade, eu não vou fazer a responsabilidade dela, mas eu vou ajudar para que ela faça bem feita a responsabilidade dela. Talvez o pastor tenha uma responsabilidade que é só dele, só ele pode fazer. E significa que eu vou ficar de braços cruzados esperando ter fracasso? Não, eu vou ajudar a ser feito. Talvez eu possa não fazer o que a irmã Lurdinha faz, só ela faz. Só ela tem a graça de fazer, só ela tem a capacidade de fazer, só ela tem o dom para fazer. E eu vou ficar de braços cruzados? Não, eu vou ajudá-la a fazer aquilo bem feito. Infelizmente alguns acham que nós estando na igreja, nós temos que focar apenas em olhar para Jesus e se esquecer dos demais. Não. Se a irmã Lurdinha precisa de ajuda, eu tenho que sustentar ela. Se a irmã Nice precisa de ajuda, eu vou ajudar a sustentá-la. É o que ela tem que fazer? É. Ela vai fazer? Vai. Mas se eu puder ajudar a sustentar para que ela faça, eu vou fazer. É importante que nós venhamos a sustentar as mãos. Irmão Felipe, mas tem que ser a irmã para fazer isso. Amém, ela vai fazer. Mas o que eu puder fazer para ajudar vai dar certo. Amém. É importante que mesmo que nós não façamos, nós possamos ajudar a sustentar para que haja uma harmonia. Talvez você nunca vai fazer o que eu faço. E talvez eu nunca vou fazer o que você faz. Mas se você puder contar comigo para ajudar a fazer o que você faz, tenha certeza que eu vou estar lá. É o que aconteceu nesse texto. Eu estou só pregando a Bíblia, irmão. Bem calminho, eu estou indo no passo do gado dos meninos novos, como diz Jacó. É importante que nós ajudemos a que cada um faça aquilo que o Senhor colocou em seu coração. Irmão Felipe, olha, eu nunca vou pregar, mas pode deixar que todo dia eu vou ficar aqui na porta. Então creia que eu vou estar orando para você ficar na porta. Irmão Felipe, olha, eu nunca vou ser pastor. Amém. Mas creia que eu vou estar orando para você continuar firme nessa igreja. Porque eu creio que Deus está nos usando para sustentar. Há alguns que querem só levantar, há alguns que querem só guerrear. Nós estamos aqui para sustentar quem vai levantar as mãos e também para quem vai guerrear. Então nós temos que ter essa convicção. Se nós não formos levantar as mãos como Moisés, ou se nós não formos descer com Josué, é importante que nós façamos algo. A igreja não é um local para pessoas paradas. A igreja não é um local para pessoas desocupadas. Aquele monte, o outeiro, aonde Moisés estava, não era local para ser visto, era local para ser guerreado. Talvez você não faça o que eu faço, eu não vou fazer o que você vai fazer, mas é importante a sua contribuição, para que você ajude, não fazendo, mas ajude. Quer ver? Leia para nós, irmã Cláudia, Atos capítulo 6, verso 2, verso 3 e verso 4. Atos capítulo 6, verso 2, verso 3 e verso 4. Esse princípio, ele não é do Antigo Testamento, ele é um princípio bíblico. Ele está no Antigo e ele está no Novo Testamento. Ele está no Antigo e ele está no Novo Testamento. Ele estava, está e permanecerá. Cada um faz a sua parte para contribuir para sustentar essa obra. E quando você sustenta essa obra, irmão, você não está sustentando a mim. Você não está sustentando o presbítero Aldemar. Você não está sustentando o pastor. Você está sustentando essa igreja, irmão. Irmão, vou ser bem sincero, eu vou embora daqui, irmão. Eu não sei se eu vou daqui 2 meses, 6 meses, um ano, mas um dia eu vou embora, irmão. Pastor Mário também. Talvez o presbítero Aldemar vá dirigir igreja, ou talvez compre uma casa de cidade, mas nós vamos embora, irmão. Essa igreja tem que permanecer, irmão.
A minha tristeza será voltar daqui a alguns anos e ver uma igreja vazia ou fechada. Então nós não estamos fazendo pela pessoa dele, o CPF dele, ou o meu CPF, mas pela identidade de Cristo. Atos capítulo 6, verso 2, verso 3, verso 4. Não é razoável que nós puxamos a palavra de Deus e sigamos as leis. Escolhi, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais continuamos sobre esses pouquinhos bons. Mas nós perseveraremos na oração no ministério da palavra. Muito obrigado. O que acontece nesse texto? Os apóstolos estão vendo que tem uma confusão na igreja, confusão normal, não espiritual, mas confusão normal. E aí, para eles não perderem tempo resolvendo a confusão e deixarem de pregar e anunciar a palavra e orar, eles nomeiam diáconos para que eles façam trabalho braçal. O diácono foi instituído para trabalho braçal. Então é o mesmo princípio. O diácono não vai pregar, não vai, mas ele vai ajudar para que o culto aconteça e a glória de Deus seja derramada. Então talvez você nunca vá pregar. Irmão Felipe, eu não quero pregar, Deus não me chamou para pregar. Amém, eu vou entender. Só que você pode contribuir para que o culto aconteça bem. Amém. Talvez eu nunca vá reger. Eu já regi aqui uma vez, mas se precisar reger, eu rejo de novo. Talvez eu nunca mais vá reger, mas eu posso chegar e ver a pasta e colocar no lugar certo. Talvez eu nunca vá limpar a igreja, mas eu sei que se eu ver o copo de água no chão, eu vou pegar, colocar no lixo e vou embora, para ajudar a outra pessoa que vai estar aqui. Talvez eu nunca vá dar o discipulado, mas se eu puder pegar e falar assim, não, ouve o irmão Laudemar, ele está dando discipulado, obedece a ele. Então nós temos que entender que mesmo que nós não façamos algo, nós temos que ajudar a que aquilo que o outro está fazendo dê certo. Irmãos, é importante, se nós não vamos fazer, nós temos que ajudar. Se nós não vamos executar aquilo, nós temos que auxiliar para que aquilo seja feito. Se você não pode acabar com a fofoca, impeça que ela continue. Se você não pode levantar a pessoa, pelo menos ajude para que ela não caia. É esse princípio que está sendo apresentado. Que nessa noite nós possamos ter essa visão. E eu encerro dizendo que tudo isso mostra que quem venceu, quem saiu vitorioso, quem saiu no final com a bênção na mão, foi o povo de Deus. O texto diz, e Moisés edificou um altar e chamou seu nome, o Senhor é minha bandeira. E disse, porquanto jurou o Senhor, haverá guerra do Senhor contra Amaleque, de geração em geração. Você percebeu que até aqui, do versículo 8 até o versículo 14, em nenhum momento acontece algo sobrenatural, de anjo, não acontece bola de fogo, não acontece um raio, não acontece ninguém pulando. Acontece o quê? Coisas comuns. Deus só aparece no final. Sabe quem vai manter a igreja de pé? Não vai ser anjo. Quem vai manter a igreja de pé? Não é bola de fogo. Quem vai manter a nação de Israel preservada não é uma nuvem preta ou uma nuvem branca. É o próprio povo de Israel. O que vai manter a igreja de pé é a sua e a minha participação. Irmão Felipe está dizendo que Deus está fora dessa equação? Não. É Deus te usando. É Deus me usando. Quando Deus quer manter um povo forte na batalha, Ele usa pessoas. Quando Deus quer manter uma igreja unida, Ele usa pessoas. Quando Deus quer manter o povo dele vitorioso, Ele usa pessoas. Deus não vai usar anjo, Ele vai te usar. Irmão Felipe, mas como Deus vai me usar? Dando um conselho no grupo, dando uma orientação. Quando a irmã falar que não quer vir mais, você vai falar para ela vir. Quando a irmã quiser desistir, você vai falar para ela prosseguir. Quando a irmã tiver com medo, você vai acolher. Deus vai usar pessoas. Deus não vai usar anjo. Deus vai te usar. Deus usou Moisés, Deus usou Arão, Deus usou Ur, Deus usou Josué, Deus usou anjo. Deus quis usar pessoas. Que nessa noite Deus me use, para que você possa fazer a sua parte. Que nessa noite Deus te use, para que eu possa fazer a minha parte. Mas que ao final, quem vai ser vitorioso, não vai ser Moisés, não vai ser Arão, não vai ser Ur, vai ser Israel. Nessa noite, quem sairá vitorioso com a sua participação e com a minha participação, não vai ser o meu ministério, vai ser a congregação de Burgo Paulista. Então que nós possamos pegar na batalha, pegar na pá, pegar na espada, como Neemias fez, uma mão na pá e outra na espada, para guerrear pelo Burgo Paulista. Conto com os irmãos nessa batalha? Amém. Louvado seja Deus.
estejamos com as mãos estendidas e com os joelhos no chão, em nome de Jesus.